Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. CBN Esportes Campinas. Oferecimento Toninho Pneus. Tradição em atender bem. Apresentação Júlio Nascimento. 11h04. Grande abraço para você ligado aqui na CBN. Estamos iniciando mais uma edição do CBN Esportes. Hoje é quarta-feira, dia 13 de setembro de 2023. Vamos juntos até meio-dia, trazendo todas as informações do time do seu coração e do mundo esportivo. E começamos falando de seleção brasileira. O Brasil voltou a vencer nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. O time comandado pelo técnico Fernando Diniz derrotou o Peru por 1-0, gol marcado pelo zagueiro Marquinhos. Lá nos minutos finais, com muita emoção. Porém, a exibição não foi das melhores, principalmente no segundo tempo, quando o Brasil teve muitos erros de passe. A seleção brasileira volta a jogar no dia 12 de outubro contra a Venezuela, na Arena Pantanal, e na sequência joga contra o Uruguai em Montevidéu, no dia 17. E agora o destaque da Ponte Preta, chegando com o repórter Antônio Lupe. Fala aí, Lupe. Tudo bem, Júlio? Bom dia a você e a todos que acompanham o CBN Esportes. Macaca enfrenta o Vila Nova sexta-feira fora de casa. Daqui a pouco o atacante Gé, que depois de 3 meses longe dos gramados por conta de uma cirurgia de hérnia de disco, conta da emoção de retornar no empate contra o Sampaio Correia. Gé é mais uma opção do técnico pintado para o setor ofensivo. E olha que a Macaca precisa melhorar essa questão, já que tem o pior ataque da Série B. Vôlei feminino, a volta de Jaque às quadras ganhou um atrativo extra. Não bastasse o retorno da ponteira bicampeã olímpica depois de 2 anos afastada do vôlei, o duelo do Campinas Vôlei contra o Barueri na sexta-feira às 9h no ginásio do Concórdia vai valer uma vaga nas semifinais do Campeonato Paulista. O chão vai tremer, hein? E agora, o destaque do futebol paulista aqui no CBN Esportes com Vinícius Moura. O São Paulo volta a jogar hoje, depois de 13 dias de treinamentos e folga. O tricolor encara um Internacional no Beira-Rio a partir das 9h30. Caio Paulista será titular na lateral esquerda. O jogo de hoje será o último do São Paulo antes do primeiro confronto da final da Copa do Brasil contra o Flamengo. O volante Gabriel Moscardo retornou da seleção olímpica e estará em campo como titular do Corinthians na quinta-feira contra o Fortaleza. O atacante do Santos, Alfredo Morelos, ressaltou que seu primeiro objetivo no Peixe é retirar o time da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. E o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, irá avaliar nos próximos treinamentos se utilizará os jogadores que atuaram por suas seleções na data FIFA. O Palmeiras enfrenta o Goiás, sexta-feira, no Allianz Parque. Futebol americano, Kansas City Chiefs acertou uma reestruturação de contrato por 1 ano com o defensive tackle Chris Jones nesta temporada 2023 da NFL. A estrela defensiva dos Chiefs assinou um contrato de 4 anos e $80 milhões com a franquia em julho de 2020. De acordo com os termos originais do contrato reestruturado hoje, o atleta receberia $19,5 milhões por este ano. O Chiefs, que começou a NFL perdendo para o Detroit Lions. E agora o destaque do Guarani, chegando com Antônio Lupe. Fala aí, Lupe. No domingo, o Bugre enfrenta o Tombense no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Dentro do G4, zagueiro Lucão afirma que foi difícil chegar, mas é muito mais difícil se manter no grupo dos 4 melhores times da competição. Uma boa entrevista coletiva. E daqui a pouquinho separei um trecho que o Lucão fala por que o Guarani tem uma queda de desempenho na etapa final. E no tênis feminino, a Bia Haddad estreou com vitória no WTA 500 de San Diego. A número 1 do Brasil e 20 do mundo precisou de 3 sets para superar a canadense Leila Fernandes.
ex-número 13 do ranking e atual número 74 da ATP. O jogo teve parciais de 6-3, 5-7 e 6-2 em 2 horas e 35 de partida. O resultado serviu de revanche para a Bia, que havia sido superada por Fernandes no início de agosto em Montreal. Claro, né? Quando eu falei aqui ranking ATP, entenda-se ranking WTA, que é o ranking do tênis feminino. E agora o destaque de Fábio Scheib, informações de eliminatórias, retorno do Campeonato Brasileiro, tudo isso e muito mais. Fala, Fábio Scheib, bom dia para você. Bom dia, Júlio Nascimento, bom dia, ouvinte CBN. Finalizada a segunda rodada das eliminatórias sul-americanas, apenas Brasil e Argentina seguem com 100% de aproveitamento, com 2 vitórias. Assim como o Brasil, a Argentina também venceu fora de casa ontem pelas eliminatórias. Os atuais campeões do mundo não tomaram conhecimento da altitude de La Paz e derrotaram a Bolívia por 3-0. O astro Lionel Messi viajou até Bolívia, mas sequer foi relacionado para a partida. Já o Equador venceu de virada o Uruguai por 2-1. Destaque para o meia Kendry Páez, jogador do Independente Del Valle e já negociado com o Chelsea, de apenas 16 anos. Começou como titular, deu assistência para o gol, bateu o recorde de ser o jogador mais jovem a atuar pela seleção equatoriana. Nesse jogo também o zagueiro Arboleda do São Paulo teve que deixar o campo de maca, sentindo muitas dores na perna. Quem também venceu ontem foi a Venezuela, 1-0 sobre o Paraguai. Chile e Colômbia ficaram no empate por 0-0 em Santiago. Destaque negativo para Arturo Vidal, do Chile, que sentiu o joelho direito e passará por uma cirurgia. Vidal não atua mais pelo Atlético Paranaense no restante da temporada 2023. E agora, com os fins dos jogos da data FIFA, o Brasileirão está de volta. Além do duelo do Internacional contra o Tricolor Paulista, o Flamengo encara o Atlético Paranaense em Cariatá, Espírito Santo, hoje às 9h30 da noite. A delegação rubro-negra chega muito pressionada para a partida. Ontem, muitos torcedores protestaram e cobraram os jogadores pedindo raça e disposição para o Mengão, viu, Julio? Pois é, e o Marcelo tá perguntando aqui já no YouTube da CBN Campinas, tá todo mundo de luto aí, todo mundo de preto. Não, eu tô de branco, ó. Eu tô de branco, Fábio Scheib está, não sei se é azul, cinza, pela claridade aqui. Tô tentando cinza. Cinza, Fábio Scheib tá de cinza e a dupla dinâmica sempre de preto porque emagrece, só por esse motivo. CBN Esportes, aliás, falando em dupla dinâmica, Antônio Lupe já deu os destaques de Guarani Ponte, vamos agora com o destaque da opinião. Carlos Eduardo de Freitas, eu começo com uma pergunta, Carlão. Vai. Primeiramente, bom dia pra você e eu quero saber, você conseguiu assistir o jogo inteiro do Brasil ou chegou ali no começo do segundo tempo? Opa, cochilei, acordei de novo. E aí, Carlão? Bom dia, Julião. Bom dia, ouvinte CBN. A minha camisa ela é azul marinho. É que pelo YouTube dá a impressão que ela é preta, mas é azul marinho. Ô, Julião, eu assisti o jogo. Confesso que no segundo tempo eu dei ali algumas pescadas, mas consegui assistir a partida. Um primeiro tempo razoável para bom. O Brasil, a partir dos 15, 20 minutos, conseguiu impor um ritmo. O segundo tempo decepcionante. Muitos erros de passes, o próprio Neymar, que é a referência técnica dessa equipe, errando bastante, mas valeu o resultado, a insistência do time brasileiro numa cobrança de escanteio. O Marquinhos foi lá de cabeça no primeiro pau e conseguiu marcar o gol da vitória, que deixa o Brasil aí dividindo a liderança das eliminatórias com a Argentina. Mas é um princípio de trabalho, né, Julião? Então acho que não fica aquela euforia exacerbada da goleada sobre a Bolívia, mas também não é terra arrasada em virtude do desempenho um pouco mais questionável diante do Peru. 6 pontos na bagagem, as eliminatórias só não se classifica quem não quiser para a Copa do Mundo, mas é um pontapé inicial interessante do técnico Fernando Diniz à frente da seleção. Maravilha, então Carlão de Freitas com seu destaque aqui no CBN Esportes, que tem os trabalhos técnicos nessa quarta-feira de Eduardo Rodrigues, o Bolacha e Daniel França. Apresentação, Júlio Nascimento. 11h13. CBN Esportes Campinas. Oferecimento Toninho Pneus. Tradição em atender bem.
Toninho Pneus está comemorando 50 anos e estamos trazendo descontos incríveis em pneus, serviços de manutenção e muito mais. Vá até uma de nossas lojas de Campinas ou Valinhos e participe do nosso sorteio e concorra a prêmios de até R$15 mil. Venha comemorar conosco em grande estilo. Toninho Pneus, tradição em atender bem. Promoção válida por tempo limitado. Consulte condições no regulamento em nosso site toninhoautocenter.com.br e nas redes sociais, @Toninho Autocenter. Com os produtos da Bluepax, você melhora a segurança da sua empresa e controla a produtividade de seus colaboradores em home office, gerenciando tudo de forma segura, simples e eficaz. Tenha proteção em sua rede corporativa com suporte 24 horas. A Bluepax é uma empresa estratégica de defesa credenciada pelo Ministério da Defesa do Brasil. Informe-se bluepax.com 0800 520 6505 ou contate um representante. Bluepax, trabalhamos para a sua tranquilidade. Você já imaginou ter a sofisticação de Paris no coração do Cambuí? No canto mais elegante de Campinas, algo novo está prestes a acontecer. Belleville, em breve, um pedaço de Paris no Cambuí. Trânsito. Oferecimento Belleville. Vem aí um pedaço de Paris no Cambuí. Aguarde. Agora informações das ruas e avenidas. Thaís Azevedo, bom dia para você, Thaís. Ótimo dia para você, Júlio. Bom dia para todo mundo que está ouvindo a gente. Olha, Júlio, tem obras ali pela Avenida Brasil, né? Tem alguns pontos que estão interditados e motorista encontra lentidão pela Avenida Brasil, desde a Avenida Orozimbo Maia até a Avenida Barão de Itapura, sentido Vila Nova. No sentido centro também, na chegada à Avenida Orozimbo Maia. Quem segue pela Avenida Orozimbo Maia tem excesso de veículos pela pista da direita, sentido centro, desde a Rua Dr. Diogo Prado até a Avenida Brasil, também por conta de uma ocorrência próxima ali à Rua Santos Dumont. Pista da esquerda, motorista perde tempo da Avenida Brasil até a Avenida Francisco Glicério. No sentido oposto, sentido norte-sul, trânsito fluindo bem. Rua Jorge Miranda tem trânsito tranquilo, pelo menos pelas duas pistas. Quem segue pela Avenida Senador Saraiva perde tempo pela pista da direita, da Rua Barreto Leme até o viaduto Miguel Vicente Cury e pela pista da esquerda da Avenida Campos Sales até a Rua Ferreira Penteado. A Avenida Campos Sales agora tem lentidão a partir da Avenida Senador Saraiva. Júlio. Muito obrigado, Thaís, com todas as informações, agora 11h16. NexGard Spectra é o único tablete oral do mercado que tem ação 4 em 1. Uma única dose age contra vermes, sarna, pulgas e carrapatos por todo o mês. É um e pronto. No aniversário 49 anos Açaí, você concorre a prêmios em dobro e aproveita os preços baixos. Feijão carioca Nene, pacote 1 kg, R$4,98. Filé de peito de frango congelado Canção, peça quilo, R$10,79. Margarina com sal 65% lipídios Vigor, pote 500 gramas, R$4,75. Ofertas válidas até 15 de setembro nas lojas Açaí de São Paulo. Festa em dobro Açaí, a sua chance de ganhar e economizar muito. Aproveite! Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Daqui a pouquinho, a partir do meio-dia, começa a troca de ingressos para o duelo entre Vôlei Renata e Guarulhos, que se enfrentam sexta-feira, dia 15, às 7h30 no ginásio do Taquaral. Lembrando que essa partida terá transmissão ao vivo e com imagens no YouTube da CBN Campinas, youtube.com/CBN Campinas. A equipe do Renata busca a reabilitação no Campeonato Paulista, já que nos últimos 2 jogos foram 2 derrotas. De onde vem sua força? De achar que é impossível ou ir lá e fazer? De desistir ou acreditar em você mesmo? De se acomodar ou ser a transformação? De ser apenas mais um no mundo ou deixar um futuro melhor para as próximas gerações? Eu sou o Daniel Dias, nadador paralímpico, e a minha força vem de acreditar e fazer acontecer. A força da Unimed Campinas vem do seu propósito, o cuidado com o todo. E a sua? Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. Que tal fazer da Lagoa do Taquaral sua vizinha e ampliar sua qualidade de vida?
O Ampliare está chegando com lazer completo e segurança total para você e sua família. É isso mesmo. Falta muito pouco para você acordar no apartamento dos seus sonhos. A melhor planta 3 suítes do mercado será entregue em novembro. Entre em contato com um consultor e venha conhecer. ampliaritaquaral.com.br. Felicidade do tamanho que você merece. O negócio é o seguinte: a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Quarta-feira de Brasileirão na CBN. O tricolor entra em campo fora de casa, antes de começar a decidir a Copa do Brasil. Inter, São Paulo. Às 9:30 da noite, com Oscar Ulisses, Gabriel Dudziak e Rafael Prates. E quando a bola parar de rolar, o Central da Bola entra em campo com os destaques da rodada. Central da Bola. Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. CBN Esportes Campinas. Estamos de volta, 11h20. Vamos falar sobre seleção brasileira rapidamente aqui com a nossa bancada no CBN Esportes. Confesso que vivi altos e baixos ontem assistindo o jogo. Ora, um pouco mais atento do que outros momentos. Mas o importante é que o Brasil consegue emendar 2 vitórias com o Fernando Diniz. Fábio Chaib, sua impressão ontem de mais uma vitória do Brasil e esse início com o técnico Fernando Diniz, Fábio Chaib? A gente esperava um jogo igual, parecido contra a Bolívia, né, com muita posse de bola para o Brasil jogando, criando alternativas, mas não foi o que aconteceu. O Peru ontem marcando firme, né, a seleção peruana muito até passando dos limites muitas vezes, chegando mais firme nos jogadores brasileiros. O Brasil teve oportunidades, marcou um gol que, na minha visão, ficou difícil decifrar ali se realmente foi impedimento ou não do Richarlison, mas o juiz, o VAR, acabou dando impedimento. Mas o Brasil no primeiro tempo ficou aquém do que esperávamos, aquele futebol bonito contra a Bolívia na última sexta-feira. Segundo tempo, o Brasil ainda continuou também sem muita inspiração, mas conseguiu o gol no final ali com Marquinhos de cabeça. Marquinhos, que essa característica dele, sempre marca gols de cabeça. O Brasil conseguindo 2 vitórias nessas 2 primeiras rodadas, vai se classificar facilmente para a Copa do Mundo e precisa ter testes com equipes de um nível superior também, né, Júlio? Exatamente, deixa eu ver aqui se eu acho, viu, Fábio? Uma declaração que o Richarlison deu, uma aspa forte, né, falando sobre ajuda psicológica, né, que ó, Richarlison desabafa, diz que botou para ralar pessoas que estavam de olho em seu dinheiro, e falou, né, sobre essa procura também por ajuda com psicólogos, enfim, a gente, como você citou, né, o Richarlison ontem teve ali a oportunidade de quebrar um jejum que muito está incomodando ele, e é claro que ele é cobrado, porque querendo ou não, hoje ele veste a 9, a tão pesada 9 da seleção brasileira, mas foi, né, Carlão, uma declaração que muito me chamou a atenção também depois da vitória do Brasil. Hoje a parte mental, o esporte ele sempre foi mental, né, mas de uns tempos para cá, acho que principalmente depois da pandemia, virou algo concreto, né, na vida do atleta. E o atleta é um ser humano normal, ele não é um robô. Às vezes nós entendemos que alguns são heróis, né? Mas são seres humanos. E o Richarlison, não só o problema particular, mas notadamente ele teve uma queda técnica. No Tottenham, a trajetória dele não está sendo legal, né? Agora, sem o Harry Kane, vamos ver como ele se comporta, se ele assume a responsabilidade, né, de ser o homem-gol
dos Spurs. Mas realmente não fez um bom jogo, poderia... Cara, o lance do gol do Richarlison, ali eu até falava com o Lupe, ali era um gol que eu daria. E traça a linha, não sei o que, e é o esquadro. Cara, que coisa maluca, quase 10 minutos pra averiguar. Eu, sinceramente, acho que no primeiro lance já meio que dava pra perceber que o Richarlison tava um pouco à frente, mas que confusão danada, mas poderia ter sido o gol do Richarlison pra espantar essa zica, devolver a confiança. O problema do Richarlison com relação à camisa da seleção brasileira é que o nosso sarrafo é lá em cima, né, cara? Sim. Poxa, nós sempre tivemos centroavantes assim, brigando na prateleira de cima do futebol mundial, né? Careca, tô pegando de 80 pra cá, né? Década de 80, é Careca, é Fenômeno, é Adriano, né? São jogadores acima da média, né? E chega o Richarlison hoje, em que a seleção não tem mais aquele protagonista em termos de futebol mundial. Talvez apenas o Neymar, o Vinícius Júnior tentando figurar entre os melhores, mas a cobrança em cima do Richarlison ela vai ser grande em virtude desta comparação que nós brasileiros fazemos. Mas, Júlio, é um início de temporada, o início de trajetória do Diniz, aquela pouca empolgação na goleada, mas também nada horroroso com relação ao jogo do México, o jogo do Peru. A gente imaginava um jogo um pouco mais complicado, o Peru jogava em casa, iria forçar para cima do Brasil. Agora, o que me deixou um pouco assustado ou intrigado foi no segundo tempo os erros de passes, né? Que é uma tônica dos times do Diniz, a aproximação, o toque rápido, e no segundo tempo não teve. E erros absurdos, como o próprio Neymar, que é o diferente, errando passes de 2 metros. Mas ainda é um início de trabalho, não vamos ficar falando em resultado, porque o Brasil vai passar aí sobrando nas eliminatórias, mas eu acho que precisa ter algo assim mais concreto com relação à Copa do Mundo. O Brasil não pode ficar tanto tempo sem chegar à semifinal, não digo nem título, sem chegar à semifinal. A última vez que participamos desta fase foi no 7-1 na Copa aqui do Brasil. O Lupe tá meio com sono hoje, é porque você ficou até tarde vendo o Brasil, Antônio? Eu declinei. Declinou. Declinei, É acompanhei. assim que você defende seu país. É assim que eu defendo a minha pátria. Eu declinei. Muito Entendi. tarde, né, Júlio? Eu tenho o costume de dormir por volta das Muito 10, 10 e meia. Pra falar a verdade, eu acompanhei os 15 primeiros minutos. Mas depois não resisti. Acabei dormindo. Sim. Mas acompanhei os melhores momentos. E essa questão de erros de passe, eu acho que isso vai ser, por enquanto, algo... Não é um termo legal, mas vai ser comum nesse estilo de jogo implementado pelo Fernando Diniz. O Fluminense, quando começou, também era assim, com muitos erros de passe. É o trabalho dele, é a forma de jogo do Diniz. Se ele for mantido, eu não sei se vai vir um Ancelotti, se ele é interino ou não, mas se o Diniz ficar na seleção, independente do período, até ele implementar o sistema de jogo dele, muitos erros de passe vão acontecer, seja com qualquer time, incluindo a seleção brasileira. Mas tá legal, né? O pessoal tá gostando do Diniz. Legal. Eu ainda tenho uma certa cautela. Muito bem. Vamos agora com informações do futebol paulista. Vinícius Moura está chegando, atualizando tudo pra gente. O São Paulo volta a jogar hoje depois de 13 dias de treinamentos e folga. O tricolor encara o Internacional no Beira-Rio a partir das 9h30 da noite. O último jogo do São Paulo foi em 31 de agosto, na eliminação para a LDU na Copa Sul-Americana. O técnico são paulino Dorival Júnior irá escalar a base do time que enfrentará o Flamengo domingo na primeira partida da final da Copa do Brasil. Caio Paulista volta a jogar na lateral esquerda, enquanto o Wellington fica fora da viagem depois de retornar do amistoso da Seleção Olímpica no Marrocos. A formação do São Paulo para encarar o Internacional terá Rafael no gol. Na defesa, Rafinha, Alan Franco, Beraldo e Caio Paulista. Pablo Maia e Alisson como volantes, Luciano, Lucas Moura e Rodrigo Nestor no meio-campo e Jonathan Calleri no ataque. Ontem, o zagueiro tricolor Robert Arboleda se machucou em um jogo da seleção equatoriana contra o Uruguai pelas eliminatórias para a Copa do Mundo. Arboleda deixou o campo de maca e causa preocupação para o São Paulo. O volante do Corinthians, Gabriel Moscardo, retornou aos treinamentos ontem e fica à disposição para enfrentar o Fortaleza quinta-feira no Castelão. O jogador estava com a seleção olímpica no Marrocos. Na mesma posição de Moscardo, o Corinthians tem o desfalque do volante Maicon, que foi expulso no clássico contra o Palmeiras.
O Santos apresentou ontem o atacante colombiano Alfredo Morelos, que vestiu a camisa 22. O jogador ressaltou que o Peixe é um clube grande que não pode ser rebaixado. Alfredo Morelos também falou sobre seus últimos meses jogando pelo Rangers da Escócia. Obviamente não jogando quase todos os partidos titulares, mas obviamente... Morelos explicou que uma lesão atrapalhou sua última temporada na Europa. No entanto, o colombiano ressaltou que marcou 12 gols e que agora o objetivo é trazer para o Peixe a experiência que ele adquiriu jogando no futebol escocês. Foi uma sensação muito linda que dei em Europa. O Peixe joga quinta-feira contra o Cruzeiro na Vila Belmiro. O Palmeiras terá pela frente o Goiás, sexta-feira, no Allianz Parque. O técnico Abel Ferreira irá avaliar nos próximos dias se utilizará os jogadores que estavam representando as suas seleções: Gustavo Gomes, Piquerez, Richard Rios e Rafael Veiga. O Palmeiras terá o desfalque do zagueiro Murilo, suspenso. Luan será titular. De São Paulo, Vinícius Moura. Muito bem, obrigado Vinícius Moura com atualizações completas aí sobre o futebol paulista. Triste, né, Fábio Chaib, essa lesão aí do Arboleda, muito preocupante aí para o time do São Paulo, né, Fábio? Exatamente, a Arboleda saiu ontem de maca, né, no meio do segundo tempo, sentiu sozinho uma dor na perna e acabou sendo substituído, gera um problema, uma preocupação para o São Paulo, que enfrenta o Flamengo já no domingo, né, na primeira final da Copa do Brasil. E ontem também, como eu disse no destaque, Arturo Vidal saiu do jogo do Chile contra a Colômbia, ele saiu com uma dor no joelho, foi considerado uma lesão, ele vai ter que operar para passar por cirurgia. Arturo Vidal, então, do Atlético Paranaense, também não joga mais essa temporada de 2023 pelo Furacão, viu, Júlio? Maravilha, Fábio Chaib. Manda um abraço aqui para o Gustavo, que está dizendo que o difícil para o Guarani não é entrar na zona de classificação. É se manter por lá. Não é difícil nem entrar na zona de classificação, nem se manter por lá, nem subir. O difícil é ficar na Série A. Isso aí é para outra hora do programa, porque agora tem Repórter CBN. Repórter CBN. Quarta-feira, 13 de setembro de 2023. O subprocurador-geral da República, Carlos Frederico dos Santos, destacou durante julgamento no Supremo Tribunal Federal que as ações contra os réus do caso representam um marco na democracia. Santos também afirmou, ao ler a acusação sobre o primeiro réu, Aécio Lúcio Costa Pereira, que elas foram pautadas na melhor técnica jurídica. O subprocurador é responsável pela investigação sobre os atos de 8 de janeiro. A Polícia Civil do Mato Grosso realiza uma operação contra uma organização criminosa investigada por praticar roubos a um fabricante nacional de bebidas alcoólicas. Segundo as investigações, os criminosos desviavam produtos de 5 marcas produzidas pela cervejaria. Os crimes contavam com a participação de funcionários da empresa. O prejuízo estimado é de quase 13 milhões de reais. Ao todo, são cumpridos 48 mandados de busca e apreensão. 5 pessoas da mesma família morreram após uma caminhonete bater de frente com um caminhão numa rodovia entre as cidades de Luzimangues e Paraíso, no Tocantins. Entre os mortos estão 2 adolescentes e uma criança de 8 anos. O acidente aconteceu na noite de ontem. Um estudo global elaborado pela Open Society Foundations mostrou que os jovens da geração Z e Millennials estão entre os grupos etários que têm menos fé em um sistema político baseado na democracia. Ainda de acordo com o estudo, apenas 57% dos entrevistados entre 18 e 35 anos consideram que a democracia é preferível a qualquer outra forma de governo, em comparação com 71% dos mais velhos. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
CBN Esportes Campinas. Na sequência, a gente fala sobre Ponte Guarani, mas antes, Antônio Augusto Lupi, vamos com as informações, com as participações dos ouvintes aqui pelo WhatsApp da CBN. O ouvinte participa do nosso programa. Você que está ouvindo pode mandar mensagem em 991869070. Fique à vontade para participar conosco. Fala aí, Lupi. E o Marcelo pergunta, como já foi dito no início do programa, se nós estamos de luto. Não, já passamos as cores do uniforme da rapaziada que hoje está em ação aqui no CBN Esportes. Mandar um abraço também aqui para o nosso grande amigo Emerson, que sempre participa conosco. Um abraço também para o Marcelo. Marcelo relatou aqui um problema. Torcedor do Guarani, já estamos verificando todas essas questões. Já o nosso amigo, o Rogério, lá de Sorocaba, a Copa do Mundo virou uma Copa do Brasil. Tem 200 times, está começando a ficar sem graça. Abraço aos amigos do CBN, valeu. E já o nosso amigo, deixa eu pegar o nome dele, o Fernando, ele fala que o Vidal, que infelizmente sofreu uma lesão ontem no jogo do Chile, ele virou um enrolador. Tá, então as participações, e mandar aqui mais uma vez um abraço para o Gustavo, que participou com a gente também. E antes dos times de Campinas, Fábio Scheib, rapidinho, um destaque também sobre final. Hoje tem final, Fábio Scheib. Tem final, sim, tem time paulista envolvido na final da Série D, hein, Júlio? Série D, primeiro jogo da final, hoje a Ferroviária encarando o Ferroviário, na Fonte Luminosa, às 8 horas da noite. Primeiro jogo da final da Série D, o segundo jogo e decisivo será no sábado, lá no Ceará. Então hoje Ferroviária e Ferroviário farão essa primeira final, valendo o título da Série D do Brasileirão. É isso aí, boa, Fábio Scheib. E aqui... Ô, Júlio. Pois não, Lupe. Você como um bom narrador, como é que fica a cabeça pra falar? Lá vem a Ferroviária, tira o Ferroviário, lá vem agora a Ferroviária, tira novamente o Ferroviário, é gol da Ferroviário. Mas você não confundiu, você mandou muito bem, inclusive. Mas é porque eu narrei aqui 10 segundos, imagina 100 minutos. Não tem, qual que é o apelido aí do Ferroviário? Você que tem um HD. Ferrinho. Não, do Ferroviário não é Ferrinho, não. Não é. Apelido Ferroviário. Aguenta aí. Ferroviário. Tubarão. Ferroviário que revelou Jardel. Tubarão, te amo. Ai, Fábio Scheib. O Fábio Scheib é uma caixinha de surpresa. Meu Deus do céu, o Fábio, cara, que loucura. O Gustavo tá dizendo aqui, ó, Campinas merece ter os 2 times na Série A do Brasileirão, só traria benefícios para as cidades, envolve muita coisa. Cara, isso aí seria o ápice do ápice, é o meu sonho, trabalhar com os 2 times na Série A. Desde Quem 2004, volte a viver isso. Desde 2004 a gente não tem Ponte Guarani na Série A, os 2 disputando o Brasileirão. Tá vendo? Muito tempo, né? Muito tempo. Aí vamos pra 20 anos, né, Julião? Muita coisa. Tem gente que não tem 18, 17, 15 anos que gosta de futebol, gosta de Guarani Ponte e não vivenciou essa dinâmica, né, Carlão, dos 2 times da Série A. Seria muito bom, né, Carlão? Seria. 2004 foi a última vez, mas já num processo de decadência, principalmente o Guarani, a Ponte ainda vivia resquícios da administração Sérgio Carnielli, né? Aquela primeira parte em que o Carnielli estava empolgado, em que injetava dinheiro, a Ponte ainda tinha ali algo para... ainda tinha um respiro. O Guarani já vivia um processo muito ruim e foi rebaixado, e de lá para cá não tivemos mais o maior clássico do interior sendo disputado no Brasileirão. Vamos lá então, agora sim, com informações então da Ponte Preta, Antônio Lupe, informações da Macaca que entra em campo na sexta-feira, fora de casa, contra o Vila. Reta final de preparação da Ponte, né, Júlio? Sexta-feira, às 7 horas da noite, tem o compromisso contra o Vila Nova, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, o Vila que briga na parte de cima da tabela, e a Ponte Preta tentando se afastar ainda mais da zona do rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro. Vila Nova é o 5º colocado com 45 pontos, a Ponte está na 14ª posição com 32 pontos. E o grande problema da Ponte
é o sistema ofensivo. Tem o pior ataque da Série B ao lado do ABC, que é o lanterna da competição. Porém, o técnico Pintado ganhou uma boa opção. O artilheiro da Macaca em 2023, o atacante Gé, voltou no empate em 0-0 com o Sampaio Correia após um período longo que ele ficou em recuperação por conta de uma cirurgia de hérnia de disco. Foram praticamente 3 meses longe dos gramados. Em entrevista para a assessoria de imprensa da Ponte Preta, o atacante Gé falou sobre o retorno e também o susto que tomou quando recebeu a notícia que precisaria passar por cirurgia. É um retorno muito importante para mim, né? Que vim de uma lesão, acho que muito grave. Tive boa recuperação, graças a Deus, né? Pude fazer o procedimento certinho, poder treinar certinho com o grupo aí, né? E poder ter um bom retorno, né? Foi 30 minutos ali de bastante emoção, né? Da minha parte, de poder estar com o grupo de novo, de poder estar jogando e podendo ajudar o time. Na verdade, eu realmente não conhecia, né, a lesão. Assim, eu comecei a sentir uma dor na lombar ali, daí começou a passar para minha perna, né? Daí eu passei para a comissão, daí falaram que podia ter essa lesão e tal. Aí fizemos o exame, constatou a lesão. Assim, no comecinho aí eu fiquei meio assustado, né, porque eu não conhecia a lesão e tal. Questão na coluna, né? Um pouco grave, mas consegui superar, consegui fazer lá a cirurgia. Tive bastante apoio, né? De toda a minha família, de todos os meus amigos, principalmente da comissão. O procedimento, graças a Deus, deu tudo certo. Fui bem tratado e estou bem recuperado. O atacante Gé, que tem 28 jogos na temporada, 12 gols marcados e ainda colaborou com 3 assistências. É uma das opções para o ataque. Pintado tem a volta do André, que cumpriu suspensão contra o Sampaio por conta do 3º cartão amarelo, e no sistema defensivo tem a volta do Matheus Silva, que completou recentemente 50 jogos com a camisa da Ponte Preta. A principal dúvida fica em relação ao Everton, que saiu no intervalo do jogo machucado. Dificilmente vai reunir condições de jogo. Com isso, ele que foi titular contra o Sampaio, ele abre espaço para algumas opções, como por exemplo o Polvidiero, o próprio Gé e até mesmo o próprio André, que volta de suspensão. Ainda tem o Thales, que também é uma opção para o sistema ofensivo da Macaca no duelo contra o Vila Nova, Júlio. É isso, Antônio Lupe. Ô, Carlão, interessante nessa volta do Gé, porque alimenta as opções do ataque da Ponte, que não é um ataque bom, muito pelo contrário. É o pior do campeonato ao lado do ABC. O Gé é um bom no sentido de produtivo, tá, Carlão? Perdão, só para deixar claro. O Gé é um caso, assim, interessante. É um cara que briga muito contra o Sampaio Correia, mesmo uma exibição muito abaixo da Ponte, mas ele deu uma movimentação ali no setor ofensivo, ele vai brigando com os zagueiros, cotovelada pra cá, rabo de arraia pra lá, e acaba aí, de certa maneira, até ajudando. O que o Gé precisa? Aprimorar a parte técnica, né? A bola no chão. O cabeceio dele é quase que perfeito. Né? Tanto é que ele fez um gol na Série B contra o Guarani, a bola pelo alto. Na Série A2 nem se fala, que foi um assombro. O Gé aprimorando, ele tem idade para isso, ainda é muito novo, mas aprimorando essa bola no chão, tendo a cabeça no lugar, a inteligência para fazer a tabela, segurar, fazer o famoso peão. Por exemplo, o que o Guerreiro faz, não estou comparando, mas o Guerreiro faz com excelência. O Gé pode se espelhar, observar os movimentos do Guerreiro para ser um jogador, assim, não só útil por cima, mas sendo um cara importante também na bola, que precisa da qualidade, precisa do drible, né? E para jogar na frente e ganhar dinheiro, precisa também não só ser um atacante bom de cabeça, mas a parte técnica, né? A bola rasteira, ela conta muito. Mas é um cara importante neste momento em que a Ponte precisa, né, de energia, precisa de força. É um cara que contagia a torcida, ele tem muito carisma, o Gé, tem muita identificação com a torcida da Ponte. No momento que ele entrou contra o Sampaio Correia, a torcida levantou um pouquinho, deu um certo ânimo. Então é um cara que vai ser importante nesta reta final, nesta
nesta luta insana que a Ponte vai ter daqui para frente para conquistar estas 4 vitórias para aí sim se segurar na Série B do Campeonato Brasileiro. Ô, Júlio. Pois não, Lupe. E tem um detalhe importante, né? A gente sempre fala desses números ruins ofensivos da Ponte Preta, mas tem a volta do Gé, é claro, pouco tempo, 30 minutos, 28 minutos contra a equipe do Sampaio, e não tem o outro artilheiro, né, que é o Pablo Diego, que ainda está em transição, passou por uma artroscopia no joelho. São os 2 principais goleadores da Ponte Preta no ano. Então o Gé está retornando, é mais uma opção, mas o Pintado ainda não tem o seu segundo homem mais forte ofensivamente, que é o Pablo Diego, que precisou passar por uma artroscopia no joelho, e a informação é que ele está em transição, mas ainda na parte de fisioterapia. É isso, é triste, né? Triste porque a gente torce muito aqui para que a Ponte tenha os jogadores saudáveis no elenco. O Pablo Diego foi uma peça muito importante quando esteve saudável, né, Carlão? Então, e principalmente, não só na Série A2, mas principalmente na Série B. O Pablo Diego, antes da lesão, ele era uma referência, era um jogador importante, teve algumas lesões musculares também que atrapalharam, mas foi um jogador que ajudou. Talvez se ele estivesse contra o Sampaio Correia, aquela bola do Igor Torres, por exemplo, ele mandava para dentro. Então, sem dúvida, é um jogador que faz falta até voltar, mesmo o processo de transição, mas até entrar no ritmo de jogo. Os jogos agora são mais pegados, né? Porque cada um dentro do seu objetivo, seja o acesso, seja a permanência, mas vai ser difícil a Ponte contar com o Pablo Diego no nível que ele estava, né? Para esta reta final de Série B. E esse jogo contra o Vila Nova. Se não fosse futebol, eu já cravaria. Não precisa nem viajar para Goiânia, tal a diferença técnica das duas equipes. Mas é futebol. Então a Ponte, de repente, vai lá, mobilizada, fecha a casinha lá, Julião, num contragolpe, vence o jogo, mas é uma partida muito difícil. O Vila teve uma recepção de gala lá depois da vitória sobre o Ituano. O técnico Marquinhos Santos está mobilizando a rapaziada, todo um astral, toda uma atmosfera sendo construída para esse jogo contra a Ponte, e é uma parada dificílima. Talvez a Macaca vai ter que jogar o que não jogou nesta Série B para pelo menos pontuar lá em Goiânia. E daqui a pouco informações do Guarani aqui no CBN Esportes, agora são 11h45. CBN Esportes Campinas. Oferecimento Toninho Pneus. Tradição em atender bem. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Ter uma formação profissional de alta qualidade, permanecendo sempre atualizado em um mundo em constante transformação? Não perca tempo, faça sua inscrição no vestibular da Facamp até dia 15 de outubro. A primeira prova acontece no dia 21 de outubro. Anotou aí? As inscrições podem ser feitas pelo site. Faça a diferença no seu futuro e acesse facamp.com.br. Faça seu nome. Em 2024, faça Facamp. Eu nasci para cuidar de Campinas. Desses 49 anos, a gente fez o que quase nenhuma outra cidade do Brasil conseguiu fazer. 99% de abastecimento de água e 90% de tratamento de esgoto. Ano que vem a gente faz bodas de ouro e eu celebro desde já trabalhando por Campinas. Serão 20 novos reservatórios e 450 quilômetros de troca de redes para fortalecer ainda mais a nossa união. Sanasa, Campinas em primeiro lugar. Explore um universo de conhecimento e vivencie um ensino superior inovador e tecnologicamente avançado no Grupo Unieduca. Oferecemos cursos de medicina, medicina veterinária, agronomia e mais 26 cursos de graduação em todas as áreas do conhecimento, com nota máxima no MEC e aulas práticas desde o primeiro dia de aula. Inscrições abertas para unidades Unifage em Jaguariúna e Olambra e para a Unimax em Indaiatuba. Acesse grupounieduca.com.br. Aqui seu futuro é na prática.
Vem aí a 9ª edição da Semana de Negócios e Empreendedorismo promovida pela Associação Comercial de Campinas. Conteúdo sobre transformação digital, inovação e varejo de moda, além da maior rodada de negócios da região. 3, 4 e 5 de outubro, você terá uma programação completa junto a mais de 1.000 participantes. Confira a programação e garanta seu ingresso em www.semanane.com.br ou fale com a ASIC. SNE, o futuro dos negócios pela inovação. O meu futuro é na tecnologia. O meu é no direito. O nosso é na indústria. E o seu? Seu lugar no futuro começa aqui. Ensino Médio 2024. Para focar na qualidade do ensino, o governo do estado simplificou nessas 3 opções de caminhos: exatas, humanas e ensino profissionalizante. Agora com 100.000 vagas. Eu saio daqui direto pro mercado de trabalho. Faça como eu. Inscreva-se já. Aqui é meu novo ensino médio. Governo do estado. São Paulo são todos. CBN Esportes Campinas. Onze horas 49 minutos, vamos falar do Guarani, Antônio Lupe, de Lucão, hein? Impressionante, o único jogador do elenco do Guarani a passar de 3.000 minutos na temporada. Ele só não esteve em campo uma vez, né, Lupe? De 41 jogos, 40 aparições do Lucão. Realmente uma regularidade que chama a atenção do zagueiro do Bugre. Se não me engano, o único jogo que ele ficou fora foi contra o Vitória. Se não me engano. Se não me engano foi na 13ª rodada. Foi a chegada do Humberto. Isso, exatamente. De lá pra cá foram 40 jogos com a camisa do Guarani, só que o gol do Lucão ainda não saiu. E na coletiva, aliás, boa coletiva do Lucão ontem, com a presença aí dos jornalistas lá no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Lucão falou por aproximadamente 20 minutos, respondeu todos os questionamentos que foram feitos. A entrada no G4, o próximo jogo, o seu desempenho individual. Falou o dele. Falou de tudo e mais um pouco, Júlio. Não seja literal. Não seja literal, Júlio. Você parece um amigo meu que daqui a pouco vai assumir o comando da nave. Mas, voltando a falar do Lucão, foi um jogador que conversou bem com a imprensa. E eu fiz uma pergunta pra ele que acaba até tirando da zona do conforto, que é o que o torcedor do Guarani mais está preocupado. Porque quando o assunto é Guarani, não tem como discutir o bom momento. G4, melhor campanha nos últimos 10 jogos, 3ª melhor defesa, vitória no campeonato à parte, o derby contra a Ponte Preta. Mas o que deixa o torcedor preocupado é o rendimento do Guarani nos minutos finais, na segunda etapa das partidas. Foi assim contra a Chape, foi assim contra o Sampaio Correia, e o Lucão falou se isso também tem incomodado. Essa questão do saber sofrer. Saber sofrer é bom, né? Mas às vezes a gente, confesso que a gente tem sofrido um pouco demais, né? Principalmente nessa partida contra o Sampaio. E isso é interessante até a gente externar para o torcedor, né? Para que não fique só aqui, a gente fala só entre a gente, e é um ponto positivo. Uma coisa que a gente, um ponto positivo dessa semana também, é que isso foi falado por nós mesmos, os jogadores, né? Porque muitas vezes é falado pela comissão, né? E é algo que a comissão nos alerta, é algo que a comissão vai trabalhar em algum momento específico, porém, a gente viu como um ponto positivo que a gente conseguiu identificar isso, nós jogadores, nós atletas, e entra naquilo que eu falei, o nosso desempenho ser melhor, a gente nunca querer estar satisfeito com aquilo que a gente está apresentando. Então, foi falado isso entre a gente, e é algo que o Humberto também está trabalhando essa semana, porque é aquela coisa, ele sempre fala, eu não posso, como é que ele diz, exigir de vocês algo que vocês não têm, mas vocês têm muito. Então, eu posso exigir de vocês. Então, da mesma forma que a gente faz no primeiro tempo, vocês conseguem fazer no segundo. E vocês já demonstraram isso, vocês sabem fazer. Então, é algo que a gente está se atentando e também querendo melhorar nesse sentido, para que os próximos jogos, como eu falei, a gente vai saber sofrer, né? E tem momentos que a gente vai sofrer, porque em 90 minutos você não vai conseguir controlar o jogo inteiro, né?
Às vezes você vai controlar com a bola e muitas vezes sem a bola, mas a gente saber sofrer um pouco menos. Até não somente para o torcedor, porque para a gente também dentro de campo é complicado, né? Você se desgasta mais, você corre mais atrás do adversário, muitas vezes você leva perigos de gol que talvez poderiam ser evitáveis, né? Se você tem a bola, se você controla o jogo mais com a bola. Então, eu vejo isso como um ponto muito positivo também da nossa equipe nessa semana, de poder identificar isso e de poder querer melhorar nesse sentido para a gente poder sofrer menos durante os jogos. Zagueiro Lucão, o Guarani precisa sofrer menos durante os jogos, principalmente no segundo tempo. Não é uma questão só do torcedor, mas os próprios jogadores já identificaram isso para manter uma regularidade. É difícil, muito. Mas eles têm a consciência que precisam melhorar nesse aspecto, mesmo com os números favoráveis do Guarani na Série B. Júlio. Pois é, Carlão, o Guarani está se apegando aí também, né, a defesa nesses últimos jogos, essa arrancada com o Humberto Louser, a defesa tem indo muito bem no Guarani, isso passa pela regularidade do Lucão, né, Carlão? Cara, o Lucão é estranha, né, a carreira dele, porque ele surge no São Paulo como uma joia. Ele surge no São Paulo como um jogador de seleção brasileira. Ele era adorado pelo Muricy, né? Na época, o Muricy comandando o São Paulo. Era algo que o São Paulo iria vender, iria negociar, e infelizmente, por questões contratuais, o Lucão acabou sendo escanteado no São Paulo. Aí na época teve problema de lesão e quase uma negociação frustrada com o Corinthians, né? Não sei se vocês se lembram. E não sei, aí ele perambulou, apareceu lá no CSA. E aí fez boas campanhas e de repente chega aqui ao Guarani. Mas o Lucão com 27 anos, da maneira como ele surgiu no São Paulo, que se esperava a seleção brasileira, se esperava uma trajetória importante no São Paulo, acabou não acontecendo. Só que agora, aos 27, maduro, ele chega numa condição super legal com a camisa do Guarani, é uma referência, trabalha em silêncio, eu acho muito bacana o cara que trabalha em silêncio, que não, às vezes não é protagonista, mas tem uma importância vital para a equipe, fez um casamento legal com o Alan Santos, o Alan agora parece que mais engrenado, compenetrado, esquecendo os erros aí que ele teve na Série B, mas está dando um casamento legal e hoje é uma referência desse Guarani. É um jogador muito seguro, fez um grande derby, né? No derby a gente fala muito do Bruno José e tal, mas o Lucão fez um grande derby, mesmo a Ponte não fazendo o Guarani sofrer, mas as bolas aéreas são problemas, né? Para qualquer equipe, o Lucão deu conta do recado. Então vive grande fase, a exemplo do time, a exemplo do conjunto do Guarani. Pois é, o Guarani aí tem esse compromisso no final de semana contra o Tombense, expectativas de um bom público. Acho que esse é o grande momento, né, Carlão? Até pegando aqui, né, recuperando a mensagem do Gustavo aqui que mandou pra gente, né, que o difícil, foi até uma frase do Lucão na entrevista coletiva, não é difícil só chegar na zona de classificação, mas depois é mais difícil ainda seguir na zona de classificação, depois com acesso é mais difícil seguir na Série A. Só que eu acho que uma característica desse time, pelo menos é o que me passa a impressão, é que é um time de uma mentalidade muito pés no chão, né? Acho que o Humberto tem adotado essa estratégia do jogo a jogo que precisa ser transmitido também para a torcida, né, Carlão? Isso ficou provado o pós-derby. Ali eu senti que é um elenco maduro, que tem ali o Humberto Louser como uma referência. O Humberto, além de ser um grande treinador, me parece ser um grande gestor, porque o comportamento do Guarani em Chapecó foi sensacional. Não estou dizendo nem a atuação, que foi até um pouco abaixo, mas com todas as justificativas plausíveis, porque faz um jogo forte contra o maior rival, vence o maior rival, é um objetivo, é um campeonato à parte que foi concretizado, e aí o Humberto trabalha esse time no domingo, viaja para Chapecó, que é complicado, temperatura abaixo, tal. O Guarani foi lá e conseguiu a vitória. É uma vitória que coloca o Bugre numa situação privilegiada dentro da Série B. É um momento, Júlio, que eu até brincava ontem no Arena, parece aquele menininho apaixonado da 4ª, 5ª série, que ele vai dormir e fica contando carneirinhos, né, o torcedor bugrino. Porque ele ganha o derby da maneira como ganhou, uma festa sensacional, segue bem no campeonato, vence a Chapecoense, chega a ficar na vice-liderança do campeonato, algo que nós não imaginaríamos, né, no começo da Série B. Então é uma fase sensacional, uma fase de leveza que vive a entidade, eu digo, o Guarani Futebol Clube.
É isso, então o Guarani tem essa sequência importantíssima. Ô, Fábio Scheib, no final das contas, o Kleina fez que foi, como diz aquele, acabou não fono, né, Fábio Scheib? Exatamente, Juliano. Na sexta-feira a gente anunciou o Gilson Kleina no Londrina. Estava tudo certo entre o treinador e a direção do Tubarão, lá do Estádio do Café. Mas Gilson Kleina, antes de assinar o contrato, alegou problemas particulares, questões familiares, acabou não fechando com Londrina. O Londrina troca de treinador pela sexta vez, mas quem assume é Roberto Fonseca, que já treinou o Londrina também. Então, Gilson Kleina acabou não acertando com Londrina e para o seu lugar, ele acabou nem sendo contratado, mas para o seu lugar, o Londrina anunciou Roberto Fonseca para o restante da temporada. É isso aí, então, professor Kleina, celebrou essa aí, né, professor Kleina? Situação do leque. O Tubarão não tá nada fácil. É isso, senhores, terminamos aqui o CBN Esportes desta quarta-feira, hoje, o Dia Mundial da Feijoada e toda quarta-feira né? E às 4 horas da tarde teremos Arena, amanhã às 11 horas da manhã. Voltamos com CBN Esportes. Um abraço a todos vocês, meus amigos. Valeu. Tchau, tchau. CBN Esportes Campinas. Oferecimento Toninho Pneus. Tradição em atender bem.